Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula, certo? Continuando aí sobre a história do Brasil. Esse assunto vai estar sendo cobrado, né? Na tua segunda avaliação. Vocês já devem estar em período de simulado, né? Com o assunto que foi dividido, né? E esse aqui então a gente continua para a tua segunda avaliação, beleza? Vamos lá. Galera, história do Brasil, período joanino. É o período em que a família real portuguesa vem ao Brasil, certo? E isso aí a gente determina na história que é como se fosse o princípio dos contextos que vão ser criados para a independência do Brasil de Portugal, né? Exatamente com a vinda da família real ao Brasil, a gente começa a ver a construção lentamente para a condição, né, desse Brasil de separar-se de Portugal, certo? Assunto muito importante que a gente já começa a ver agora. Olha só, o governo de Portugal em 1807, ou seja, século XIX, início do século XIX, a gente tem aí Dom João VI, que era filho de Dona Maria. Ele não era o rei de Portugal, ele era o que a gente chama de príncipe regente, ou seja, o príncipe que está regendo a coroa portuguesa, porque Dona Maria ela está sem condições, né? Ela não está bem das suas funções mentais, ela sofria de insanidade. Então ela era conhecida na história como Maria a Louca, tá? A esposa de Dom João VI era Dona Carlota Joaquina, muito famosa na história, tá? Princesa da coroa espanhola, que foi casada com Dom João VI para manter aí uma relação diplomática, beleza? Esse príncipe regente, então, ele não tinha a sua posse de rei, né, mas administrava a coroa portuguesa. E ele vai enfrentar uma banana, um abacaxi muito grande para descascar aí dentro da história, certo? Por quê? Porque nesse período de 1807, principalmente, nós vamos ter aí o período napoleônico na França após as revoluções francesas, tá? O que vai acontecer? A Europa ela tá em guerra, né? O exército napoleônico está criando um grande império. Já conquistou o Egito, já conquistou a Áustria, conquistou várias nações. A Holanda caiu para os franceses. A única potência mundial, europeia, perdão, que está ali batendo de frente com o exército francês, que na época é um exército muito poderoso, é exatamente a Inglaterra, que é um outro estado-nação muito poderoso também, né? Inclusive pela sua força armada no oceano, a sua marinha, a sua armada real. A armada britânica era a maior marinha do mundo inteiro, certo? Dominava praticamente os mares. Então o que vai acontecer? Diante dessa disputa, né, entre a França e a Inglaterra, tá ali no meio Portugal. Por quê? Porque Portugal ele é um aliado político e econômico da Inglaterra. E ele também está sendo ameaçado pelas armas de Napoleão. A Espanha, que você pode acompanhar aqui no mapa, ela fica fronteiriça à França. Então a França já dominou a Espanha e está caminhando em direção a Portugal, galera. Certo? Ameaçando Portugal é o seguinte, tem duas opções. Ou você vai fechar comigo ou você vai fechar com a Inglaterra. Se você fechar com a Inglaterra, não tem problema não. Eu vou te invadir, derrubo o teu reino, né? Mato o teu rei e domino logo tudo que você tem. Pronto, acabou. Se você fechar comigo, eu te domino, mas eu não vou te maltratar tanto, digamos assim. Então o que eles querem? Eles querem isolar, os franceses querem isolar a Inglaterra para acabar com a sua economia, né? Através do comércio com outros países e aí conquistar também a Inglaterra. Então é uma questão muito delicada, tá? Para enfraquecer a Inglaterra, então Napoleão determinou o bloqueio continental. É o que a gente chama de bloqueio continental na história. É um conceito que você precisa lembrar. Nenhum país, o que determina o bloqueio continental? Nenhum país deveria manter relações comerciais com a Inglaterra. O país que mantivesse ainda relações comerciais com a Inglaterra, simples assim a França iria atacar. É o que acontece nessa situação com Portugal, certo? Portugal tem que decidir. Pois bem, a saída encontrada por Dom João VI, depois de muito pensar e depois de ser muito influenciado pela Inglaterra,
foi fugir para o Brasil. Para não perder seu trono, Dom João VI e toda a família real. E quando eu falo família real, meus amigos, eu falo de milhares de pessoas abandonando Portugal, colocando tudo que pode dentro dos navios e saindo à torta e à direita em direção à colônia Brasil, né? É sair da Europa para ir para a América, fugida, porque o exército napoleônico, já que Portugal decide manter relações com a Inglaterra, o exército francês invadindo ali o território português, batendo na porta, enquanto o rei, a rainha e toda a nobreza, funcionário público, padres, nobres, burgueses, quem tinha mais dinheiro, tá socando tudo dentro do navio e zarpando às pressas, tá? Eles partem em 29 de novembro de 1807, galera. Aqui tem uma representação da confusão que foi isso tudo no porto lá, né, de Lisboa. A Biblioteca Real. Já imaginou as obras de arte, os cristais, o ouro, a prata que eles tinham que levar, socar tudo no navio, levar tudo que podia, gente, tudo. Juiz, médico, advogado, levando toda a sua estrutura, ministros da coroa, enfim, né? Depois de 54 dias de viagem, esses caras chegam em Salvador, tá bom? Primeiro eles chegam em Salvador, o navio de Dom João VI chega lá, de Maria Joaquina com a rainha vão direto para o Rio de Janeiro, que na época ainda não era a capital era Salvador, tá? Nessa cidade, Dom João já assina decretos importantíssimos, sendo os principais a Carta Régia que determinava a abertura dos portos às nações amigas. Isso aí é um pagamento de dívida para com a Inglaterra, porque a Inglaterra faz toda a sua escolta, eles cedem navios, e navios escoltando toda essa galera para chegar no Brasil, né? A Inglaterra, ela tem papel fundamental nessa fuga da família para o Brasil. Só que eles queriam algo em troca, que era exatamente a abertura desse comércio da colônia, já que a colônia era o que, gente? Ela era refém do pacto colonial, ou seja, a obrigatoriedade de que qualquer coisa que fosse comercializada com a coroa teria que ser comercializada por Portugal. E a Inglaterra pede o fim disso, e Dom João VI, para pagar essa dívida, já que a Inglaterra ajudou a manter seu trono, mesmo que nas Américas, né, mesmo que nos trópicos, Portugal foi invadido, mas a coroa portuguesa continua, só que agora na colônia, né? Ele faz a abertura dos portos daqui do Brasil, da colônia, para as nações amigas. Nações amigas você vai ler uma, né? A Inglaterra, que quer se beneficiar através do comércio com a colônia. Ele cria também o primeiro curso de medicina do Brasil e dá licença de abertura de fábricas, como de vidro de pólvora, aqui na colônia, porque antes era proibido. A colônia tinha que consumir produtos fabricados, né, industrializados da metrópole, que era Portugal, e tinha que só vender o produto agrícola que era produzido aqui no Brasil. Dom João VI vai quebrar essa regra, e é aí que a gente consegue entender que o processo de independência já começa a surgir aí, porque a colônia, ela vai começar a ter dentro dela criado certa estrutura para se transformar em um país, né? Antes não tinha nada, era só exploração, exploração, exploração. Quando eles vieram para cá, a coroa, né, com a família real, isso começa a mudar um pouco, porque eles tinham que dar estrutura para a colônia para eles viverem aqui, já que eles eram, né, a família real. Pois bem. Bora ver aqui. Em 1810, você precisa entender aqui quais são as medidas que Dom João VI vai tomar e quais são as influências que isso vai ter na história do Brasil, tá bom? 1810, Tratado de Comércio com a Inglaterra, né? Tratado de Aliança e Amizade, proibição da Inquisição no Brasil e a constante pressão da Inglaterra para acabar a escravidão no Brasil para poder gerar um grande mercado consumidor para os produtos ingleses. Porém, a escravidão era muito valiosa, muito lucrativa, tanto para a coroa, porque ganhava com o tráfico de escravos, quanto para os latifundiários, os proprietários de terras aqui, dos engenhos e tudo mais aqui no Brasil, né? Então eles não vão liberar aí, não vão abolir a escravidão nesse período, tá? O Dom João VI vai assinar o Tratado de Comércio e Navegação, vai diminuir, olha só, vai diminuir as tarifas alfandegárias para os ingleses e aumentar os produtos brasileiros, o imposto. Ou seja, ao mesmo tempo que ele fala
Ah, tudo bem, agora pode-se existir fábricas aqui na colônia, mas essas fábricas elas vão ter que concorrer com produto importado da Inglaterra, que já começa já a desenvolver o seu processo de revolução industrial lá. Alguns produtos industrializados eles querem vender aqui no comércio brasileiro. E esse produto inglês ele vai ser mais barato que o produto fabricado aqui na colônia. Então não faz sentido algum, né? Permitir a abertura de fábricas no Brasil quando o produto inglês ele seria difícil de combater aí com a concorrência, né? Além disso, ele permite a produção de manufaturas, que é exatamente isso que eu estou te falando, mas é frustrada essas manufaturas pela concorrência inglesa. Vai criar a Academia Militar, o Banco do Brasil é criado nessa época, tá? A imprensa, vão começar a desenvolver, a publicar um jornal aqui, porém é um jornal que é liberado pelo Dom João VI, ou seja, só é publicado aquilo que ele quer. E ele vai começar a desenvolver um processo de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Nesse período, a coroa portuguesa muda, né? Na verdade, já é capital da colônia o Rio de Janeiro, né? E ali é estabelecida a Biblioteca Real, né? Muitos livros, né, vêm da Europa com a coroa portuguesa, então uma série de estruturas vem para cá com eles. Eles vão criar a Escola de Medicina da Bahia do Rio de Janeiro, então médicos vão ser formados aqui. Vai abrir o Real Teatro de São João, né? Que é um teatro que vai fomentar também a cultura, né? Vários artistas vão começar a vir para cá para o Brasil. Temos o exemplo do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que tem as fotos aí, que vai ser criado, fundado por Dom João VI como um lugar de passeio, de lazer. Então, muito da estrutura da Europa acaba vindo e sendo criado para cá, para o Brasil, né? As artes, a cultura, os estudos, a formação de profissionais, tudo isso vai começar agora a ser estabelecido aqui na colônia, que era um lugar totalmente diferente desse. É um outro Brasil, após a vinda de Dom João VI e antes, né? É um Brasil completamente diferente. Então nós temos as consequências sociais da instalação da corte aqui no Brasil. Vamos ter os costumes importados da Europa no Rio de Janeiro, tá? Alto custo de vida, agora vai existir um glamour, todo mundo quer ser nobre no Brasil. Existe um crescimento populacional, vai existir um processo de urbanização, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro começa a crescer muito, ruas vão ser calçadas, né? Novos prédios vão ser levantados, vai ser criado cargos públicos para ocupar por nobres, por brasileiros ricos, né? Que agora têm acesso à coroa. Distribuição de títulos nobiliárquicos. O que é isso? Títulos de nobreza. Todo mundo que ajudasse, fizesse algum interesse, atendesse algum interesse da coroa, poderia receber de Dom João, o próprio rei, né? O título de nobre, barão, visconde, sei lá o que. E aí vai ser muito nobre aqui no Brasil, né? Os fazendeiros, donos de escravos, escravocados, eles vão começar agora, além de ter o poder econômico, agora eles querem ser nobres. E para ser nobre tu precisa de um título. Então vão surgir os barões, os viscondes, os duques e por aí vai, né? Todo mundo quer ser nobre, quer ser parte da nobreza. Isso vai influenciar muito na sociedade brasileira. Existe um ritual que Dom João VI vai trazer da Europa, que é o ritual de beijamão. Anota isso no teu caderno. O ritual do beijamão. Os brasileiros eles faziam fila no Palácio Real, lá no Rio de Janeiro, para poder beijar a mão do rei. Literalmente, o rei dá a mão, o cara vai lá e para mostrar que ele é um súdito fiel. E é nesse contato do beijamão que lá vão ser oferecidos favores, trocas de favores entre o rei e seus súditos, galera, tá? Poxa, rei, isso aqui. Olha, por exemplo, quando eles chegam aqui, são milhares de pessoas. A cidade do Rio de Janeiro não tem aquela estrutura toda para receber essas pessoas. Não tem casa para alugar, não tem nada disso. Então as pessoas elas vão ser retiradas, postas para fora de suas casas, para que essa nobreza, né, essa elite da coroa portuguesa tivesse onde morar. Então era comum na época, era o chamado bota-se fora ou bota fora, tá? Que quando chegasse na tua casa tivesse um carimbo na porta PR, né, que significava príncipe regente, gente. Ou seja, aquela casa ela foi confiscada pelo príncipe regente Dom João VI.
a pessoa tinha que sair da casa para um nobre português, né, morar. Aqui, o PR ficou conhecido como Ponha-se na Rua pelo povo carioca, devido à arbitrariedade, né, da coroa portuguesa. Então, quem cedesse as suas casas, por exemplo, não, eu cedo pro Visconde, não sei das quantas lá pro português, mas em troca eu quero um título, em troca eu quero um favorzinho aqui, um favorzinho ali. O jeitinho brasileiro começa a surgir aí, tá, gente? Desde a vinda de Dom João VI, certo? E vai aumentar os impostos para financiar, né, os custos daquela nobreza da corte lá, que é uma nobreza que não trabalha. Enfim, muita coisa muda aqui, tá? Em 1815, algo importante acontece, que ele vai elevar, Dom João VI eleva o Brasil, ele tira o Brasil da, colônia, da categoria de colônia e o coloca como Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves é uma região ali de Portugal que também foi dominada ali pela região, pela coroa, tá? Então existe uma legitimação da corte no Brasil que está dizendo que o Brasil não é mais colônia, agora ele é reino. Por quê? Porque não condizia com um príncipe, com um rei, né? Continuar a sua coroa, né, o seu reinado numa colônia. Ele tinha que mostrar que aquilo ali era o reino dele. Então, em 1815, oficialmente, o Brasil deixa de ser colônia, né? Mas, na prática, continua sendo apenas exploração, né? Em 1816, por exemplo, ele vai trazer a missão artística francesa para o Rio de Janeiro, entre eles o Jean-Baptiste Debré. Jean-Baptiste Debré é um cara que vai ser muito famoso na época, é um pintor muito famoso, e ele vai ser responsável por retratar várias cenas da sociedade carioca, né, desse Brasil do século XIX, com a coroa aqui. Ele vai pintar muitas cenas corriqueiras, né, do dia a dia aqui do Brasil. A escravidão ele vai identificar, enfim, vão ser várias cenas que hoje servem como fonte histórica para a gente entender um pouco daquela sociedade do Brasil daquela época, tá? Na política externa, Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa, ele vai anexar a província cisplatina, que hoje é o Uruguai, né? Só que em 1828 seu filho Dom Pedro I vai perder de novo, ou seja, o Uruguai já fez parte do Brasil. O território daquele país hoje, o Uruguai, já foi conquistado por Dom João VI. Então ele chegou aqui já querendo dominar território também, e conquistou, né? E dominou. Porém, a Revolução Liberal do Porto de 1820 vai fazer o quê? Em 1815, galera, Napoleão é derrotado pelos ingleses, ele é preso. O reino português, Portugal, né? Portugal, o país, ele volta para as mãos de Dom João. Dom João está aqui no Brasil e não quer voltar. Está muito bem aqui, obrigado. Porém, vai acontecer uma revolução lá na cidade do Porto, lá em Portugal, que é uma revolução de cunho liberal, ou seja, é uma revolução que tenta derrubar ou regular a monarquia absolutista. Dom João VI era um rei absolutista, né? Então, essas lideranças da burguesia portuguesa falam: ou você volta e assina uma constituição que vai regular o seu poder e atender os interesses dessa burguesia, ou a gente derruba o seu governo de uma vez e Portugal vai se transformar, por exemplo, numa república. Dom João VI, então, não vê outra forma, na verdade, não vê outra forma de não perder Portugal para a burguesia, através da Revolução do Porto, a Revolução Liberal do Porto, a não ser voltar para Portugal. Então ele deixa o Brasil em 1821, né? Ele deixa o Brasil, só que não quer deixar de roer o osso. Então ele deixa o seu filho, Dom Pedro I, aqui como príncipe regente, e volta para Portugal. E é aí que começa, principalmente, né, sobretudo, o período de independência do Brasil. Beleza? Mas sobre a aula de independência, a gente vai ver isso numa próxima aula, na seguinte. Antes disso, eu quero falar com vocês sobre uma revolta importante que aconteceu no período do período joanino, né? Joanino, o período é o nome de Dom João, por isso é o período joanino. Que é a Revolução Pernambucana, de 1817, tá? 1817, a província de Pernambuco vai ter uma revolta muito importante na história do Brasil. Aqui nós temos as causas: presença maciça de portugueses na liderança do governo, na administração pública,
né? Os brasileiros, os nativos aqui não tinham muito acesso. Aumento de impostos de Dom João para poder sustentar aquela corte vinda de lá, da nobreza parasitária. A grande seca de 1816 causou graves prejuízos para a agricultura ali de Pernambuco. Lembrando que a produção do açúcar ela já está em declínio, né, no Nordeste. Queda na produção do açúcar, influências externas com a divulgação dos ideais liberais e iluministas, que vão estimular a camada popular de Pernambuco a organizar esse movimento. Então, é mais uma revolta que vai ter uma influência sobre o iluminismo e o liberalismo político, tá? Que lutava pelo fim do absolutismo monárquico, tá bom? Plano dos revolucionários, independência do Brasil. Então é uma revolução que visava todo o território, expulsar a coroa portuguesa do Brasil, não só da região, tá? Formação de uma república federativa composta por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Era uma ideia ali de começar aquele período da revolução por essas províncias, tá? E criar ali um novo país. O governo provisório, né? Eles vão conseguir ali em Pernambuco dominar as forças políticas da coroa portuguesa, de Dom João, perdão, né? Os líderes da revolta estarão no governo provisório. O governo provisório é composto pelas elites coloniais, como Domingos José Martins, que era comerciante, José Luiz Mendonça, que era advogado. Nós temos militares, nós temos religiosos, tá? Fazendeiros. Então são muita gente da elite ali envolvidas encabeçando essa revolta, tá? Eles estabelecem a extinção de alguns impostos que já eram, né, mantidos ali por Dom João. Eles promovem a igualdade de direito para os brancos, né? Lembrando que é uma elite que está controlando essa revolta. Os negros eles vão continuar sendo escravizados nesse ideário. E a tolerância religiosa. Por exemplo, o judaísmo seria aceito aqui, tá? E a liberdade de imprensa e de consciência. Então é um liberalismo que atende demandas de alguns grupos, mas não é um liberalismo ali, né, total. Implantou o sistema republicano e adotou uma nova bandeira e uma lei orgânica, base para uma futura constituição. Ou seja, Pernambuco tem durante essa revolta, a sua autonomia, tá bom? Os grupos sociais envolvidos, você anota isso aqui no seu caderno, faz um resumo aí para você lembrar. São camadas populares, mas lideradas por grandes proprietários, lideranças políticas e religiosas, tá bom? Qual é a reação dessa coroa? O governador baiano, Conde de Arcos, envia a Recife 2 navios e soldados armados para acabar com a revolta. Dom João VI envia reforço contra o revolucionário do Rio de Janeiro. Foram enviadas até mesmo tropas de Portugal para acabar com o movimento. Era o fim da primeira tentativa de instalar uma república em solo brasileiro, tá? Então os pernambucanos, ali, a elite, boa parte do povo, se rebelou contra o absolutismo monárquico de Dom João e estabeleceu uma república por pouquíssimo tempo, né? Porque logo foram derrotados. E a ideia era abranger outras províncias, como a Bahia, o Ceará, né? Mas não deu certo. Certo? Galera, era isso que eu tinha para hoje com vocês. Espero que vocês anotem e façam aí seus esqueminhas, tá? Para poder facilitar o entendimento de tudo e você estudar para sua prova. Beleza? A gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau.